Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima quarta-feira para todos vocês, hein? Pontapé inicial dado ontem, né? Campeonato Paulista começa no dia 26 de janeiro e a Internacional conheceu os seus adversários na competição. A Inter que caiu no grupo A, mais uma vez ao lado do Corinthians, né? E agora com o Guarani e Água Santa. Lembrando que no ano passado a Inter caiu no grupo com Botafogo, Santo André e Corinthians. Acabou indo bem na competição, 6 vitórias, 6 derrotas, foi para as quartas de final e no duelo contra o Corinthians acabou sendo eliminado o time do Leão com o placar de 4-1 para o Corinthians na Arena Neoquímica. Então é o seguinte, a Inter não enfrenta na primeira fase nem o Guarani, nem o Água Santa e nem o Corinthians. Ou seja, o Leão terá pela frente Palmeiras, São Paulo e Santos, os três grandes que a Inter enfrentará. Dois deles jogarão no Limeirão. A tabela deve ser divulgada nos próximos dias, hein? Então os times jogam contra os outros grupos, né? Por exemplo, a Inter, que está no grupo A, joga com os times do grupo B, do grupo C e também do grupo D. Os dois primeiros avançam para as quartas de final da competição. Agora a expectativa para o elenco que a Internacional montará para o Campeonato Paulista, né? O time será comandado pelo Vinícius Bergantin e todos acreditam que até o dia 16 de dezembro o elenco da Inter esteja completo para o Campeonato Paulista. A bola rola no dia 26 de janeiro. E olha que houve uma tentativa de mudança de regulamento para tornar a competição mais justa. Por exemplo, os 8 primeiros, independentemente dos grupos, avançando para a segunda fase, os 2 últimos caindo, mas esse regulamento não foi aprovado. Então, Inter, Guarani, Água Santa e Corinthians, o grupo A da competição. Bom Campeonato Brasileiro, o Grêmio deu uma respirada ontem, venceu o Fluminense pelo placar de 1-0. A lei do ex entrou em cena, gol do Diego Souza, mas o Grêmio ainda tem 80% de chances de ser rebaixado. Hoje, os 4 grandes de São Paulo entram em campo. Corinthians joga às 7 da noite contra o líder Atlético Mineiro. O Galo caminhando aí para conquistar o título brasileiro após 50 anos, mas um time desfalcado, né? O Atlético não tem Alan Franco, Júnior Alonso, Vargas, Savarino, jogadores que estão servindo as seleções de seus países. O Corinthians não tem o Cantillo, que foi para a seleção colombiana. Corinthians embalado após a vitória contra o Fortaleza e o Atlético em casa imbatível, né? Então o Atlético é favorito contra o Corinthians. Teremos 8h30 da noite no Allianz Parque, Palmeiras contra o Atlético de Goiás. Palmeiras não tem o Gustavo Gomes, que está na seleção do Paraguai, o Piquerez, que está na seleção do Uruguai. Então Renan na zaga e Vitor Luiz na esquerda. As novidades do Verdão, Palmeiras apostando na boa fase do Rafael Veiga e também a boa fase do Rony. O Rony voltou a marcar, né? Teremos às 9h30 da noite, olha que jogo complicado para o São Paulo, Fortaleza e São Paulo, reencontro do Rogério Ceni contra o Fortaleza. O tricolor não tem o Rigoni com o terceiro amarelo, não tem o Arboleda, que está defendendo a seleção do Equador. A dúvida se o Rogério Ceni colocará o 3-5-2 ou se abrirá a mão de um zagueiro. Se optar pelo 3-5-2, o Bruno Alves vai para a zaga. Se optar por 4 jogadores no meio, entra o Benítez. Enfim, é o São Paulo que tentará segurar o Fortaleza. Fortaleza sem Lucas Crispim, sem o Iago Pikachu, jogadores machucados que desfalcam o time do Fortaleza, do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. E o Santos, faz um jogo decisivo contra o Red Bull Bragantino, 7 da noite em Vila Belmiro. Peixe correndo aí um risco de rebaixamento, 21% de chances de cair. Santos que não terá o Velasquez, zagueiro, machucado, não tem o Maddson com o terceiro amarelo. E o Bragantino, queira ou não, né, perdeu em casa para o Atlético do Paraná 2-0, está com a cabeça na final da Sul-Americana dia 20. Pega o próprio Atlético Paranaense, jogo marcado para Montevidéu. Tá bom? Amanhã a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Grande abraço a todos. Edmar Ferreira, Pimba!